E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Seguimos aí mais uma vez nessa toada de levar conhecimento, levar conteúdo para esse mercado novo de criptoativos que está somente no início, então eu vejo que tem muito potencial ainda para crescer, para atrair muito mais gente, tá? Cola comigo, se consagra. Hoje o tema do vídeo é exchanges de criptoativos, que é o mesmo que corretoras de criptoativos. Então eu vou falar brevemente sobre maneiras de você escolher, né, uma exchange para você começar, comparar, fazer algumas comparações de taxas, algumas comparações de corretoras nacionais, internacionais. Então vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. Exchange de criptoativos, né? É o mesmo que corretora. Então, para você iniciar nesse mercado, você precisa fazer a sua primeira compra. Existem algumas maneiras de fazer a primeira compra. Você pode fazer através do P2P, que é peer-to-peer, pessoa a pessoa, ponto a ponto. Então, existem alguns P2Ps no mercado. Você pode estudar reputação, de repente você pega uma indicação de uma pessoa e você compra diretamente com uma pessoa, né? Peer-to-peer. E a maneira mais comum é através de uma corretora. Então é como se fosse uma corretora no mercado tradicional, uma XP, uma Rico, uma Clia, enfim. É a mesma coisa, você aporta o seu real na corretora e dentro da corretora você faz o câmbio, você faz a troca ou a compra para alguma criptomoeda que você deseja. É bem simples, tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, existem corretoras nacionais e internacionais, obviamente. Quais são as vantagens e desvantagens? As brasileiras, né, obviamente sediadas no Brasil, são fundadas por brasileiros. Então você conhece, geralmente conhece o CEO da empresa, né, você tem muito mais proximidade, né, o idioma em português, então as coisas facilitam. Eles atendem a legislação brasileira, né, e também informam as transações para a Receita. Então essa é uma grande vantagem, ao meu ver, né, que fica tudo certinho. E se você tiver, por alguma razão, algum problema com a corretora, se você quiser abrir um processo judicial, eu penso que é muito mais fácil, porque a CNPJ daqui, a empresa nacional, você conhece as pessoas, é muito mais fácil você acessar. Já na corretora estrangeira, a gente tem alguns problemas, né? Obviamente sediado no interior, o suporte em português não são para todas as corretoras, não atende à legislação brasileira, mas elas já estão sendo pressionadas a isso. Eu acho que é uma tendência até mundial das corretoras se adequarem à legislação do país em questão. Não informa as transações para a Receita Federal, né, e os processos judiciais teoricamente seriam mais difíceis, tá? Teoricamente. E o suporte também tende a ser pior. O suporte técnico ali de resolver problemas relacionados ao aplicativo, ao site, tá? Bom, nessa tabela, então, eu trago algumas informações relacionadas a algumas corretoras. A fonte aqui é o site Yubi, né? Então, a gente tem aqui várias corretoras nacionais e essas últimas 4 são internacionais. A Coinbase, Kraken, FTX e Binance, tá? Então, algumas coisas aqui a serem faladas, né? A gente tem depósito mínimo, o quanto mínimo você precisa transferir para a corretora para comprar a criptomoeda. O saque mínimo, o quanto você minimamente você consegue sacar da corretora para o seu banco. A taxa de saque e a taxa de corretagem, tá? Então, a gente percebe aqui que as corretoras internacionais, né, tendem a ter valores de taxas bem mais baratas do que as corretoras nacionais. Eu não quero aqui fazer nenhuma indicação, tá, pessoal? Deixar bem claro isso. Cada um tem que fazer a sua pesquisa, entrar em cada corretora, verificar os sites, verificar, né, inclusive as taxas. Acho que, né, isso também tem que levar em conta, mas, enfim, é só para deixar de maneira educativa, não é indicação de investimento, né? Deixar bem claro isso. Então a gente percebe aqui, por exemplo, eu tenho conta na Binance, tá? Então ela tem taxa de saque zero, não tem depósito mínimo, saque mínimo não é informado, mas é bem baixo.
E aqui as taxas de corretagem também 0,1% quando você tem uma operação a limite e 0,1% uma operação a mercado. Operação a mercado é aquela que você compra na hora naquela cotação ali no book de ofertas, né? Você compra ela no preço atual. E o limite, a operação limite, a compra limite ou a venda limite, você diz para a corretora por quanto você quer comprar ou por quanto você quer vender. Quando o mercado chega naquele valor que você estipulou, a operação ela é realizada. Então tem essa diferença. Aqui nas corretoras nacionais, por exemplo, eles cobram um pouco mais na operação a mercado, porque é aquela que acontece no momento. Você compra ali na cotação atual da moeda. Tá? A Brasiliex, né, na ocasião, ela já encerrou as atividades aqui no Brasil. Tá? Então, só para deixar essa informação atualizada aqui da fonte. Além das taxas de corretagem, pessoal, obviamente que a gente tem as taxas dos mineradores. Os mineradores eles são remunerados justamente para garantir as operações e validar as operações. Então, essa taxa dos mineradores ela é variável, obviamente, de acordo com a demanda pelo ativo. Então, no caso aqui, nesse gráfico, eu tenho a taxa do Bitcoin. Então, você vê que desde 2018 ela permanece bem baixa. Em abril, maio aqui de 2021, a gente teve um pico, né, no valor da taxa, porque foi uma época de muita demanda pelo Bitcoin, então a taxa ficou mais alta, depois ela corrigiu e a gente chegou num patamar aqui mais tranquilo. Uma outra coisa que eu fiz questão de retirar, pessoal, acho que vale a pena comentar, é a reputação no site do Reclame Aqui. Então, é importante também mencionar isso, né? Porque eu acho que é um bom indicativo também para a gente avaliar, no caso de qualquer empresa, não só de corretora. Eu acho que qualquer empresa que você vai fechar um negócio, que você vai fazer um serviço, eu acho que vale a pena consultar o site do Reclame Aqui. Não que isso vá definir a sua tomada de decisão, mas ele ajuda a compor essa tomada de decisão. Então, no caso das corretoras, a gente tem aqui a Bitpreço, com uma nota bem alta, de 9,6. E aí a nova DAX 7,9, Mercado Bitcoin 7,9, Brasiliex 8. Então é só para contextualizar e também, né, dar essa informação para vocês. E aí, pessoal, mais importante do que a escolha da corretora, eu fico muito mais preocupado com o gerenciamento de risco. Porque cada corretora ela vai ter a sua vantagem, a sua desvantagem, a sua taxa, uma taxa maior que a outra. Tem corretoras que trabalham com um determinado grupo de moedas, a outra vai ter um grupo maior de moedas. Então, a escolha, a definição, ela é muito pessoal. Então, vocês têm que estudar, né? E dependendo da moeda que você quer aplicar, que você quer investir, algumas corretoras não vão ter disponíveis. E aí, cada um fazer a sua própria pesquisa e definir. Mas mais importante do que a definição da corretora, como eu já falei até no vídeo anterior, é você, depois de acumular um certo valor dentro da corretora, na minha opinião, é não deixar a cripto dentro da corretora, e sim você jogar para uma carteira, né, a sua carteira própria, né, a sua wallet, que a gente chama. E aí sim, ali você tem a posse das chaves para acessar as suas criptomoedas. Na corretora, a posse das chaves está na corretora. Então, existe esse risco da corretora. Além do risco da corretora, existe todo um gerenciamento de risco. É isso que eu pretendo mostrar aqui. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, na hora de você se cadastrar numa corretora, você sempre ativar o 2FA, que é a autenticação em 2 fatores. Que é aquela... Existem alguns aplicativos aqui. A gente tem o Alt, né, que é um aplicativo, né, como se fosse o token lá do banco, lá do Itaú ou do Bradesco. Você tem aquela numeração que é gerada a cada operação para você validar a sua transação. Então a gente tem o Alt e o Google Authenticator. Então esse 2FA, essa autenticação em 2 fatores, ela dá mais segurança na sua operação. Então acho importante você fazer isso na hora de se cadastrar numa corretora. A escolha de senhas fortes, né, com mais de 16 caracteres. Existem até gerenciadores de senhas, como o LastPass, então isso é importante também. Não reutilizar senhas, então para cada segmento, para cada corretora ou para cada
negócio que você tiver, para cada conta, não usar a mesma senha para todos eles. Esse é um perigo, porque uma vez que alguém descobre uma senha, ela pode replicar e acabar te causando algum prejuízo, né? Não realizar login em contas de corretoras ou de bancos sem Wi-Fi público, né? Então em aeroportos, em lan houses, em cybercafé, isso é um risco, porque esse Wi-Fi público ele torna ali o ataque hacker mais suscetível, né? A sua conexão ela fica mais vulnerável. Então é indicado que você faça o acesso à sua corretora, ao seu banco, no seu Wi-Fi da sua casa ou do seu celular, enfim. Isso aqui é básico, né, pessoal? Nunca compartilhe sua senha com ninguém e nem com funcionários de exchanges. Pô, isso aqui é... Não compartilhe sua seed, óbvio, e não compartilhe sua chave privada, né? É óbvio, mas é bom a gente comentar, né? Não custa nada. Não poste seu endereço de e-mail, endereço residencial ou número de telefone nas mídias sociais. Isso também é uma você preservar ali a sua identidade, né? Se possível, invista num antivírus pago, né? E mantenha sempre o antivírus do computador atualizado. Evite clicar em links e sites suspeitos. Isso aqui é importante. Muitos dos problemas que a gente tem na custódia de criptoativos se dá pelo mau uso do computador, das ferramentas. Então, se você não tem um antivírus, você torna o seu computador muito mais suscetível ao ataque, né? E a questão de links e sites suspeitos também é outra coisa importante. Hoje em dia tem muito bandido aí gerando site fake, que simula o site oficial da corretora, e aí quando você clica, você coloca os seus dados e ele captura seus dados e depois já era. Ele invade sua conta e retira todos os seus fundos. Então fica ligado nisso aí. Sempre prestar muita atenção na hora de clicar, de digitar os sites e entrar na sua conta. Sempre faça backup da sua carteira e faça periodicamente, obviamente, isso é importante. E para as carteiras a frio, as cold wallets e senhas de reserva em casa, guarde-as em um cofre à prova de fogo. Então, obviamente, ninguém quer, mas às vezes acontece, né? Pegar fogo na sua casa, então você tem que ter, de repente, a cópia das chaves numa outra localidade, numa casa de confiança sua, da sua mãe, do seu irmão, e geralmente guardar isso em um lugar muito seguro, né? Ele coloca cofre à prova de fogo, né? Questão de incêndio. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje foi bem rápido, né? Só para dar uma visualização geral aí das carteiras, né? Das corretoras. Cola comigo, se consagra. Se você estiver querendo entrar nesse mercado e tiver com dúvidas, o meu objetivo é te dar informação, te dar segurança, te dar um treinamento, uma mentoria online para que você consiga investir de maneira segura, de maneira consistente, tá bom? Cola comigo, se consagra mais uma vez. Tamo junto. Um beijo.